Ó Pai, nós precisamos, Senhor Deus, de algo que só Tu podes fazer. Não há profundidade em nós, mas Tu pode cavar, Senhor Pai, ó Deus, e nós nos tornarmos cada vez mais profundos em Ti. E, Senhor Deus, podemos ser um recipiente mais adequado, Senhor Pai, das Tuas riquezas infinitas, Senhor Deus, que é derramada para nós em Teu Filho amado, e sermos pessoas, Senhor Pai, que realmente vivem de tal maneira, Senhor Deus, que essas belezas, Senhor Pai, sejam não só proclamadas, experimentadas, Senhor Pai, vividas, e quando chegar, Senhor Pai, o final da nossa jornada neste mundo, Senhor Deus, nós tenhamos, Senhor Pai, ó Deus, realmente vivido para a Tua glória e morrer de uma maneira que magnifique o Seu nome, mostrando, Senhor Pai, a nossa geração que Tu sempre teve no mundo, Senhor Deus, um povo separado para viver para Ti, para se deleitar em Ti, e que a Tua graça nunca encontrou dificuldade, Senhor Deus, apesar, Senhor Deus, da miséria infinita que os homens estão em si mesmos. Nós, Senhor Deus, somos dirigidos pela Tua palavra, então nos guie, Senhor Pai, e aprofunde, Senhor Deus, nossos corações nesta noite nela. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um talento natural, não é, para sermos superficiais. E nós, muitas das vezes, mesmo quando estamos diante de coisas grandes, enxergamos muito pouco. Se nós pedíssemos a alguém para dizer, olha, o que caracteriza os médicos? Imagine se alguém diz, médico é um grupo de pessoas que usa uma roupa branca, não é? um jaleco, e você podia pensar, é verdade, isso é verdade, mas isso não caracteriza em nada os médicos. Você pode encontrar coisas, não é, que se assemelham, que na verdade não tem nenhuma relação final para você entender aquilo, não é? Porque naturalmente nós somos superficiais, e a superficialidade ela pode se manifestar para nós tanto nos tornando legalistas. Por exemplo, os fariseus eram superficiais, não parecia, porque eles pareciam ser tão sérios em oração, em estudar a Bíblia, mas eles eram totalmente superficiais, não é? Na verdade de Deus, no conhecimento de Deus. Ou isso pode servir para desculpa nossa, não é? Para os nossos fracassos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma quantidade grande de homens que Deus usou em épocas totalmente diferentes, com culturas diferentes, e foi dada a nós a coisa mais preciosa que há no mundo, que é a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento. E depois Deus, durante toda a história, nos deu grandes mestres, não é? Que viveram distantes uns dos outros por muitos séculos e culturas muito diferentes. Você pode ter Agostinho, não é? Lá no declínio final do Império Romano. Você pode ter 1000 anos depois reformadores. Você pode ter, um pouco depois dos reformadores, você pode ter os puritanos, e depois você pode ter homens como Spurgeon, que, apesar de as pessoas olharem para trás, está mais próximo de nós do que estava dos puritanos que ele tanto amava, não é? Então, na verdade, você vê que Deus usou homens de todas as épocas, e é tão diferente a maneira com que nós vivíamos. E as pessoas, às vezes, quando elas são tocadas e abençoadas através de todas essas vidas, como nós somos, não é? Elas acabam se apegando às coisas que não têm a menor importância. Então, há pessoas que são tão abençoadas pelo que Deus fez pelos reformadores, e são despertadas e aprendem tanto com os puritanos, elas começam a achar que elas têm que encontrar alguma coisa na época que eles viveram, que elas têm que viver hoje, que tem a ver com os aspectos superficiais, culturais da época que essas pessoas viveram, não é? Então as pessoas começam a dizer que elas são puritanas, mesmo que os puritanos tenham existido no século XVI e XVII, não é? Mas ele quer de alguma maneira se identificar de uma maneira superficial com aquelas pessoas.
Então, por exemplo, Jonathan Edwards é uma das mentes mais impressionantes do mundo e que eu gastei mais tempo estudando e sendo abençoado. Mas o que eu tenho a ver com ele? Algo profundo. E, ao mesmo tempo, nós somos totalmente diferentes, não é? Eu sou uma pessoa do século XXI e ele nasceu em 1703. Não é? É uma pessoa do século XVIII. Muitas coisas culturais que pertenciam à vida dele não terão a ver comigo. E isso faz com que algumas pessoas achem que viver uma vida séria com Deus tem alguma coisa a ver com o século XVIII que ele viveu, ou com o século XVI, não é? Dos reformadores, ou com o século IV, V, ou com o século I, ou voltando mais atrás, né, 1000 anos antes de Cristo. Mas na verdade você vê todas as coisas que as pessoas gostam de se apegar e às vezes querem trazer, são totalmente superficiais. Há uma coisa fundamental que me faz mais próximo de Jonathan Edwards do que de muitas pessoas que vivem nos nossos dias. Mas certamente não é como nós nos vestimos, não é, as etiquetas culturais da nossa época, não é a música que nós escutamos e tocamos, não é a roupa, é algo totalmente diferente. Mas muitas pessoas gostam de se apegar àquilo que é superficial, porque isso acaba servindo como uma desculpa, porque nós começamos a achar que em alguma época esse mundo já foi menos hostil a Deus. E que esses homens foram grandes, nós temos que imitar a época deles. E porque aquela época, de alguma maneira, tinha coisas que eram mais agradáveis a Deus, mas nunca houve essa época. Nunca houve isso. Então nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Nós aprendemos que nela nós encontramos o conhecimento de Deus, a vontade de Deus para toda a nossa vida. Isso escrito por homens que viveram milhares de anos, às vezes, antes de Cristo, e os apóstolos naqueles dias. E nós cremos nisso tudo, do que a Bíblia diz é verdade. Então tomamos a Bíblia e começamos a ler, e às vezes começamos a ser abençoados por homens que foram instrumento precioso no conhecimento bíblico, que viveram há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, como Spurgeon, ou então há 200, então há 300, então há 500, e nós lemos constantemente e queremos realmente conhecer Deus, mas à medida que a gente lê, a gente fica, às vezes, meio confuso, não é? Embora muitas pessoas fiquem fascinadas, elas não podem se alimentar de verdade, porque a leitura não ajuda muito. As pessoas ficam espantadas, mas às vezes elas ficam meio deprimidas, meio tristes, não é? Elas têm uma noção de que o mundo que elas vivem é um problema para elas realmente experimentarem essas coisas, que Jonathan Edwards viveu numa época que era mais propícia. Eles até tentam trazer algumas coisas daquela época para agora, achando que elas de alguma maneira eram mais santas ou mais espirituais. E nós nos descobrimos então questionando se realmente aquilo que Davi está dizendo sobre a sua alma vale para a nossa, já que ele está tão distante. Então qual é o problema? Bem, basicamente, a leitura da Bíblia, por exemplo, quando a gente lê, igual eu li hoje, o Salmo 40 para começar, nos leva para um mundo totalmente diferente do nosso mundo, não é? Lá no Oriente Próximo, como era há milhares de anos, nós diríamos que aqueles povos eram primitivos, bárbaros, agrícolas, e sem mecanização, sem a tecnologia sequer próxima daquilo que nós temos. E nesse mundo, por exemplo, se desenrola grande parte da história bíblica, ou então grande parte dela vai se desenrolar há 12.000 anos atrás. Mas quando a gente volta ao
princípio para entendermos tudo, a gente chega lá em Abraão, Moisés, Davi, e nós observamos como eles lidam com Deus. Nós observamos como Lutero lidou com Deus, como Jonathan Edwards lidou com Deus, como Calvino lidou com Deus. E nós, por exemplo, olhamos para a Bíblia, vemos os profetas denunciando idolatria, ameaçando com a condenação ao pecado. Nós vemos o homem da Galileia operar milagres, debater com judeus, morrer pelos pecadores, ressuscitar dos mortos, subir aos céus. Nós podemos olhar todas essas coisas e achar que isso tem alguma coisa a ver com aquela época. E nós lemos as cartas, então, dos mestres cristãos que foram escolhidos por Deus para finalmente termos a revelação final. E às vezes eles estão lutando contra algumas heresias que não são o problema específico dos nossos dias, não é? Ninguém está discutindo se alguém tem que ser circuncidado, se não tem que ser circuncidado, e tudo parece um pouco distante. Tudo pertence àquele mundo, não a este. Tudo pertence àquela época, não a essa época. Nós começamos a achar que estamos na época errada, não é? E nós começamos a achar que nós queríamos ser um homem que fosse como alguém de uma outra época. Porque aquilo que a gente vê, que liga os homens da nossa época, aqueles homens, é como se você achasse que a roupa que os médicos usam é o que caracteriza os médicos. É algo superficial, não é? E nós pensamos, sim, Deus fez tudo isso naquela época, e foi maravilhoso para o povo envolvido na história. Mas como isso pode nos afetar hoje? Não vivemos no mesmo mundo. Como pode o registro das palavras e ações de Deus nos tempos de Moisés, não é, de Abraão, de Davi e de outros nos ajudar no século 21? Como pode aquilo que Deus fez no século 16 ser fundamental agora na nossa própria cultura? Nós vamos trazer o século 16 para cá. Nós vamos trazer o século XVIII de Jonathan Edwards para cá. Nós vamos trazer a maneira com que as pessoas viviam em outros séculos. Nós não podemos ver nenhum ponto de ligação entre os mundos. E quando tentamos fazer, nós estamos sendo bastante superficiais. Isso normalmente leva as pessoas a fingirem, ao pensar numa espiritualidade verdadeira como a de Jonathan Edwards, se tornarem legalistas. Eles acham que realmente tem que pegar coisas do século XVII e trazer para agora, que era isso que fazia alguma coisa diferente. E por isso somos todos tomados pelo pensamento recorrente, não é, de que nós acabamos desculpados, porque nosso mundo é tão diferente, e os problemas e as coisas. E muitos leitores da Bíblia vivenciam esse sentimento, mas a maioria, você vê às vezes mesmo as pessoas que parecem mais interessadas, não sabem como enfrentá-lo. E eles começam realmente a querer trazer a cultura em que os puritanos viveram no século XVI, como as pessoas viviam naqueles dias para agora. E eles acham que isso é a diferença. Mas eles não procuram nem esperam de verdade agora aquilo que trouxe a mesma intimidade que Davi tinha com Deus que Jonathan Edwards. Quando na verdade Jonathan Edwards não tentou viver como Davi vivia 1000 anos antes de Cristo, não é? Porque aquilo sim seria a espiritualidade correta. Então, com esse sentimento de distância, de experiência bíblica de Deus, como isso pode ser superado? Não é? Muitas coisas podiam ser ditas, mas o ponto crucial é que esse sentimento de distância é uma ilusão oriunda da percepção errada. Primeiro é da percepção de que houve alguma época que amou a Deus. Quando Paulo fala sobre este mundo, esse presente século mau, ele está falando sobre todas as eras. A dele, a que veio depois e a depois, e as anteriores. Este é o mundo mau.
Quando João diz que esse mundo jaz no maligno, ele não estava falando sobre uma época, sobre uma cultura. Ele está falando sobre todas as épocas. O mundo jaz no maligno. Se você acha que a cultura, a música, o jeito do século XVI fazia com que aquele mundo não estivesse no maligno, você é superficial e tolo. Então, o que nos liga, não é? Então, o problema é que quase sempre, quando nós estamos falando sobre espiritualidade verdadeira, conhecimento de Deus verdadeiro, as pessoas estão iludidas com a busca no lugar errado, de ligação entre Abraão, Davi, Moisés e Jesus, os dias de Jesus e os apóstolos, e os reformadores, e os puritanos, e nós. É verdade que em termos de espaço, tempo e cultura, tanto eles como a época histórica a qual eles pertencem, estão distantes de nós. Não há nenhum propósito de Deus que eu, por exemplo, seja uma pessoa do século XVI, porque se houvesse, não haveria nenhuma dificuldade para Deus me fazer nascer no século XVI. Portanto, eu tenho certeza absoluta que Deus não queria que eu fosse uma pessoa do século XVI, não é? E nem que eu fosse do século XVIII, como Jonathan Edwards. Deus queria exatamente onde eu estou, na época que eu estou, e quando eu tiver partido do mundo, então eu não partirei nem um pouco antes, nem um pouco depois. Então, a ligação entre todas essas coisas, jogando fora a superficialidade, há uma ligação fundamental, profunda, entre eu, Jonathan Edwards, os puritanos, os reformadores, Paulo, Pedro, Isaías, e isso não tem nada a ver com todas essas coisas e essas bobagens, não é? A ligação é Deus. Pois o Deus que eles tiveram é o mesmo Deus hoje, sabe? E para deixar essa ideia mais precisa, nós podemos dizer que se trata exatamente do mesmo Deus, porque ele não muda de modo nenhum. Deus vê o pecado hoje como ele via nos dias de Davi. Todas as gerações estão debaixo o mundo jaz no maligno. Todas as coisas, apenas superficialmente, estão mudando. Então, assim que a gente deve salientar a verdade, a fim de poder perder finalmente o sentimento de que há um abismo intransponível entre a posição daqueles que escreveram a Bíblia, daqueles que vieram depois, dos reformadores, e nossa, Deus não muda. Essa é a única coisa que realmente eu e o John Nelson temos, que é exatamente igual, não é? Se me colocassem junto com ele, provavelmente eu acharia ele muito estranho, e ele me acharia muito estranho, mas não naquilo que é essencial para nós. A vida de Deus não muda. A Bíblia diz assim no Salmo 93:2, ele é desde a antiguidade. Ou ele é o Rei eterno, Jeremias 10:10. Ele é incorruptível, ou seja, ele está fora do tempo, e ele não sofre nada do que do processo de mudança que a corrupção faz em nós. Em 1 Timóteo 6,16 diz que ele é o único que é imortal. No Salmo 90, Moisés diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. A terra e o céu, diz o salmista, perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Salmo 102, 26, 27. Ou Deus dizendo em Isaías 48:12, eu sou o primeiro, diz Deus, e eu sou o último. Ou seja, eu sou a causa de tudo, e tudo vai terminar em mim, como eu decretei desde o princípio. Então as coisas criadas têm começo e fim, mas isso não se aplica
ao Criador. A resposta que se deve dar à pergunta feita quando uma criança diz: olha, quem fez Deus? É simplesmente que Deus, né, sempre existiu. Isso não é nada irracional. A ideia de que algo sempre existiu não viola nenhuma das leis, não da racionalidade, não é? Mas dizer, por exemplo, que algo veio do nada fere todas as regras, as leis nas quais a própria ciência se apoia. Nada pode vir do nada, não é? O nada não cria nada. Então ele existe para sempre, sempre é o mesmo. Deus não envelhece, sua vida não aumenta nem diminui. É isso que me liga imediatamente ao século XVIII de Jonathan Edwards, ao século XVI de Martim Lutero, ao século I do apóstolo Paulo. Há uma coisa lá no século I, no século XVI, XVII, no século XXI, que não mudou. Eu não me aproximo. Deus não era mais alguém do século XVII, ou mais alguém do século XVI, ou mais alguém do século I, não é? Eu não me aproximo de Deus trazendo coisas do século XVII para o século XXI. Ele não ganha, Deus, ele não envelhece, sua vida não aumenta nem diminui. Ele não ganha novas forças, Deus não ganha nenhuma nova força, ele não ganha mais poder, mas ele não perde nenhum poder e força que ele sempre teve infinitamente. Deus não amadurece, Deus não se desenvolve, não é? Você só se desenvolve se você tiver potencial. Deus não tem potencial. Quando você tem potencial, você pode alcançar o teu potencial, você pode desenvolver. Deus não tem potencial, então Deus não amadurece, nem se desenvolve, ele não se torna mais forte, nem mais fraco, nem mais sábio, nem menos sábio, à medida que o tempo passa. Ele não pode mudar para melhor. Por exemplo, diz Pink, não é? Pois ele já é perfeito, e sendo perfeito, ele só poderia mudar para pior, e Deus não pode mudar para pior. Deus é imutavelmente perfeito. Então a diferença primordial e fundamental entre o Criador e a criatura é que as criaturas são mutáveis e a nossa natureza admite mudança, ao passo que Deus é imutável, nunca pode deixar de ser o que Ele é, né? E isso é expresso de tantas formas na Bíblia, não é? E nós crescemos e nos desenvolvemos como folhas. Isaías diz: nós somos como uma folha que cresce, está verde, e no outono ela murcha e cai, mas nada muda em Deus. Hebreus 7,16 diz que ele tem a vida em si mesmo, essa vida é indissolúvel, ele é a fonte de toda a vida e não recebe a vida de ninguém. Então pense que junto com isso o caráter de Deus jamais muda. Aquilo que liga a mim, a você, a homens do século XIX, XVII, não é a cultura que eles viveram, não é a nossa cultura, isso é totalmente diferente, né? É que o caráter de Deus não mudou. A tensão, choque ou lobotomia, as experiências do mundo podem mudar e mudam o caráter de uma pessoa, não é? Mas o caráter de Deus nunca muda. No curso da vida humana, até o nosso gosto, nossas perspectivas mudam. E nós estamos falando só de coisas ruins, não é? Ou erradas. O apóstolo Paulo diz: eu era menino, falava como menino, vivia como menino, mas eu cresci e deixei as coisas de menino. Mudamos. A pior coisa é quando, e esse é um problema, né? Cada vez mais as pessoas se tornam adultas e continuam agindo como se fossem meninos ou jovens. As pessoas têm essa coisa com ser jovem, né? Então a pessoa acha que é jovem para sempre. E no curso da vida humana, os gostos, essas perspectivas, enfim, vão mudando.
às vezes há mudanças realmente péssimas, não é? Alguém gentil, equilibrado, vai se tornando, através da vida, quando ela não é alimentada por algo infinito, não é? Vai se tornando que amargo, irritadiço, frustrado. E uma pessoa que você poderia dizer que tinha um bom gênio, agora se tornou cínico, insensível. Mas com Deus nada disso acontece. Ele nunca se torna menos verdadeiro, menos misericordioso, menos justo. Ou Deus nunca se torna melhor do que ele sempre foi, nem pior. O caráter de Deus hoje é exatamente o que o caráter de Deus sempre foi antes que o mundo existisse, por toda a eternidade. Sempre será exatamente como era nos dias de Davi, nos dias de Moisés, nos dias de Abraão, nos dias de Adão, nos dias de Lutero, de Jonathan Edwards. Nós não temos que trazer aqueles mundos para agora. Nós temos que conhecer o mesmo Deus. O nome de Deus revelado por certo, mais que uma etiqueta, né? É a revelação do que ele é relativamente ao ser humano. Então, em Êxodo 3, por exemplo, ele diz assim, ele anunciou, eu sou o que sou, a expressão da qual veio Yahvé, né? É uma forma resumida dessa expressão. Esse nome não descreve Deus, declara apenas a sua autoexistência e eterna imutabilidade, e ele mesmo como a fonte de tudo, o que ele é, não necessitando de nada fora dele mesmo. Tudo fluiu dele e ele não recebe nada e não precisa receber ou ser completado por nada fora dele. É uma lembrança à humanidade de que ele tem a vida em si mesmo. Como Jesus disse, o Pai tem a vida em si mesmo. E de que ele é agora e será eternamente. De que realmente a minha vida e a tua vida não estão causando alterações, não é? Em Deus. Em Êxodo 34, entretanto, a gente lê como Deus proclamou o seu nome, o Senhor, a Moisés, relacionando várias facetas do seu caráter. Ele diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e a quarta geração. Esta é a proclamação completa, não é? Que complementa aquilo que Deus estava dizendo em Êxodo 3, ao dizer-nos que Yahvé é de fato, não é? Deus é para sempre, e aquilo que ele era jamais se altera. Então você vê, em vez de nós nos apegarmos àquilo que nos liga a todos os filhos de Deus em todas as épocas, nós começamos a achar que realmente o que fez a diferença na vida daquelas pessoas foi de alguma forma a época delas, a cultura delas. Nós achamos que se nós usássemos roupas mais parecidas, ou se a nossa cultura aí fora fosse mais parecida com a época dela, de alguma maneira a nossa vida espiritual teria uma nova dinâmica, quem sabe trazer algumas coisas. Isso é como nós somos superficiais, não é? O caráter moral de Deus também é imutável. Assim, Tiago, numa passagem que trata da bondade, da santidade de Deus, da sua generosidade para com os homens e hostilidade para com o pecado, é sobre isso que Tiago está falando. E ele diz: em quem não existe variação ou sombra de mudança. Sabe? Deus vê todas essas coisas e age em relação a essas coisas sempre da mesma forma. Não é? Tiago 1,17. E a verdade de Deus não muda. Ela é a mesma. Ela não tem nada a ver com o século 17. Ela não tem nada a ver com o século 16. Ela não tem nada a ver com o século 4 e 5, não é? De grandes homens de Deus que nós
conhecemos, ela não tem nada a ver com 1000 anos antes de Cristo, quando Davi estava vivendo. A verdade de Deus não muda. As pessoas às vezes falam coisas que não querem dizer de fato, apenas porque não conhecem, né, a própria mente. Do mesmo modo, porque realmente às vezes você fala algo hoje e você obtém informações que mostram que você estava errado. Não raro você descobre a incapacidade de, às vezes, sustentar algo que você disse há um tempo atrás. Todos nós, às vezes, temos que anular nossas palavras porque elas deixaram de expressar o que nós realmente pensamos. Agostinho, por exemplo, ele reviu tudo que ele tinha escrito no fim da vida. Por quê? Imagine tudo que Lutero falou a respeito de Deus antes da Reforma, quando ele era só um monge. Ele falava de Deus, até ele ver que ele estava totalmente errado, que o que ele falava não estava de acordo com a palavra de Deus, não estava de acordo com o solo Escritura. Então ele teve que ir diante das pessoas e dizer: eu estava errado. Paulo, por exemplo, viveu no maior zelo que nós possamos imaginar, como um fariseu dos fariseus, e um dia ele teve que dizer para todo mundo: tudo aquilo estava errado. Então, todos nós às vezes temos que expressar, engolir as palavras, porque a realidade é imutável, né? Aquilo que é real de fato não estava de acordo. Então o discurso do ser humano é instável. Mas isso não acontece com a palavra de Deus. Elas permanecem para sempre como expressões permanentes válidas da mente eterna de Deus. Nenhuma situação o induz a anular alguma das suas palavras. Não aconteceu nada do século XVII para cá, do século XVI para cá, do século I para cá, que faça Deus anular sua palavra. Nenhuma mudança de opinião requer a Deus uma correção de ideias. Isaías escreve: toda a carne é erva, seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 46. Do mesmo modo, o salmista diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Salmo 119, 89. E diz assim também, ainda nesse salmo, no verso 151 e 152: todos os teus mandamentos são verdadeiros, tu os estabeleceste para sempre. Então, a palavra traduzida por verdadeiros, no último versículo, apresenta a ideia de estabilidade. Eles são totalmente imutáveis, não mudam nunca. Então, ao ler a Bíblia, a gente precisa lembrar, portanto, que Deus ainda cumpre todas as suas promessas. Quantas pessoas morreram hoje? Não há nada, não há nada que anulou em momento algum o fato de que o salário do pecado é a morte. Você nunca vai encontrar uma cidade sem um cemitério. Ao ler a Bíblia, a gente precisa lembrar, portanto, que Deus ainda cumpre todas as suas promessas e também cumpre as suas ameaças, todas as suas ordens, declarações de propósito, palavras de admoestação endereçadas a cristãos no Novo Testamento. Elas não são relíquias de eras passadas. Elas não eram relíquias para Jonathan Edwards a olhar 1700 anos para trás. Não é para nós a olharmos 2000 e poucos anos atrás. Não era para Lutero a olhar 1500 anos atrás. Elas não são relíquias passadas, mas a revelação é eternamente válida da mente divina para o seu povo em todas as gerações, enquanto o mundo existir. Então você vê, não há nada na cultura mesmo do século XVII que seja importante para nós. Nós ficamos maravilhados com o que Deus fez através de Jonathan Edwards por causa da verdade de Deus. Nós temos compromisso zero com o século XVII, com o século XV, com o século V. Nós temos compromisso zero com 1000 anos antes de Cristo, quando Davi andou no mundo. Não temos nenhum compromisso com aquela cultura que eles gostavam, que eles comiam, quantas horas eles trabalhavam.
Não temos. Então, assim como o Senhor mesmo disse, a Escritura não pode falhar em Jó 10:35, nada pode anular a verdade de Deus. E os caminhos de Deus também não mudam. Você vê, o nosso foco nunca é uma época, nunca é uma cultura. Os caminhos de Deus não mudam. Deus lida com os pecadores como fazia. Deus lida com o pecado hoje como ele lidou com Caim. Ele ainda mostra a sua liberdade e poder de distinguir todos os pecadores que merecem a sua ira, agindo de modo que alguns ouçam o evangelho e outros jamais ouçam. Na América, antes dos europeus chegarem aqui, viveram muitos povos que nunca ouviram o evangelho. Isso quer dizer o óbvio, né? Deus não deve a ninguém ouvir o evangelho. Deus faz ouvir o evangelho quem ele quiser. Nos dias de Jesus, existiam homens espalhados por toda a terra que nunca ouviram falar sobre Israel e o que estava acontecendo lá. Mas Deus não devia isso a esses povos. Deus só deve uma coisa aos homens pecadores: a morte, a justiça. Só isso o pecador pode requerer. Então fica evidente que Deus não deve a ninguém ouvir o evangelho. E por isso muitos povos, séculos e séculos, nunca ouviram. Ele ainda mostra a sua liberdade e poder de distingui-lo, agindo de modo que alguns ouçam o evangelho enquanto outros nunca ouviram. Ou ele faz alguém nascer num lar onde o evangelho está e alguém num lar onde o evangelho nunca esteve. Mas mais do que isso, ele pode levar pessoas a ouvirem o evangelho, diferente daquelas que nunca ouviram, não é? E fazer com que algumas pessoas tocar no coração de algumas pessoas e deixar os outros na sua incredulidade. Quando Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia. Por que ele não abriu o coração de todo mundo? Porque ele não deve isso a ninguém. Não é uma dívida, é graça, é misericórdia. Ao agir assim, Deus ensina a nós, ou aos santos, que ele não deve misericórdia a nós, a ninguém, e que é apenas por graça. Não é por nosso esforço. Nós nunca vamos, em momento algum da nossa vida, achar que algo que nós fizemos fez a diferença. Nós nunca vamos achar que, em algum ponto da história, o que eu fiz, a minha força, o meu esforço fez alguma coisa. Tudo que, depois que o evangelho me alcança e todas as mudanças, é a graça que está fazendo. Por isso Paulo diz: contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Então Deus abençoa aqueles a quem dirige o seu amor, de modo que se tornam humildes, para que a glória seja só sua. No século XVII, no século XV, no século X, ele odeia os pecados do seu povo. Deus não odeia o pecado da vida, Deus odeia o teu pecado. E é óbvio que ele tem que derramar a sua ira, se você é povo dele, sobre esse pecado em seu filho. Mas ele trata do pecado conosco, em disciplina, se nós somos seus filhos. E ele usa todo tipo de sofrimento e dor, quer internos, quer externos, para desviar da transigência e da desobediência do coração. E às vezes ele usa 1000 coisas para tratar algo fundamental em nós, como por exemplo, Paulo diz: Deus deixou esse espinho para lidar com o orgulho em mim. Então ele pode fazer isso, ele faz isso. Ele busca a convivência com seu povo e opera aquilo que ele quer em seu povo, enviando alegria e tristeza. Nós precisamos das tristezas que entram em nossas vidas. Há muitas coisas que jamais seriam desenvolvidas em nós sem as tristezas, sem as perdas, sem as tragédias às vezes.
a fim que a gente deixe de amar algumas coisas e amemos mais outras coisas que devemos amar, a fim de que deixemos a imaturidade para a maturidade. Deus ensina o cristão a valorizar os dons prometidos, fazendo o quê? Fazendo a gente esperar, orar. Às vezes, nós começamos o culto hoje dizendo, esperei com paciência no Senhor. Por quê? Porque Deus não fez logo? Porque Davi precisava de paciência, precisava ser uma pessoa mais longânima. Ele exercita em nós, ele faz a gente valorizar. Quando a gente recebe aquilo que a gente esperou com paciência, a gente dá valor, não é? A gente, às vezes, talvez alguém como Ana valorizasse muito seu filho, muito mais seu filho do que outras mães, porque ela diz, esse é o filho por quem eu orei. Você vê, ela está dizendo, esse filho é a resposta de todas as minhas orações. Mas a outra mãe que tinha lá 2, 3, 4, recebeu da mesma maneira. O que Ana recebeu não era maior, mas certamente Ana via o seu filho de uma forma diferente. Deus vai nos enviar tristezas e alegrias e atrasos. Às vezes Ele vai fazer a gente esperar em oração durante muitos anos. Não é porque simplesmente não é um momento, é porque esses anos são necessários para Ele fazer aquilo que realmente importa em nossas vidas. Muitas das vezes a oração é mais importante do que aquilo pelo qual nós oramos. A oração em si, a oração que espera, a oração que tem comunhão, a oração que leva anos. Então Deus ensina o cristão a valorizar os seus dons prometidos, fazendo esperar por eles e obrigando-os a orar com insistência antes que Ele conceda. Não é? Assim a gente lê nos registros da Bíblia sobre como Deus lidou com o seu povo e ainda lida. Seus objetivos e atos permanecem constantes. Davi teve que esperar com paciência no Senhor, nós também. Nunca, em tempo algum, ele age em desacordo com o seu caráter, nem no século XVII, nem no século XV, nem no século... Quando você está buscando algo, ou você pensa que a vida espiritual do Jonathan Edwards, de Lutero, tinha alguma coisa a ver com a época deles, de tal maneira que se você trouxesse alguma coisa da época deles para cá, você se tornaria mais santo, você está sendo um tolo. O que você precisa realmente é do que eles tinham no século XVII, no século XV, Deus. A palavra de Deus. O caráter de Deus. Nunca, em tempo algum, ele age em desacordo com o seu caráter. Mas nossa cultura, então, ele não vai agir em desacordo com o seu caráter. Nem para se ajeitar à cultura do século XVII, nem para se ajeitar à cultura do século XV, nem para se ajeitar à cultura do século I. Ele simplesmente nunca age contrário ao seu caráter. Então, o que eu busco daquilo que me liga ao apóstolo Paulo não é o que acontecia na cultura romana do século I, ou tentando trazer alguma coisa do passado para cá, mas é Deus. Os caminhos do ser humano, nós sabemos, são pateticamente inconstantes, mas não é assim com Deus. Os propósitos de Deus não mudam. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 15, 29, aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, declarou Samuel, pois não é um homem para que se arrependa. Balaão disse o mesmo, assim, em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Muitas das vezes Deus muda a maneira como Ele procede. E Deus está sempre se abaixando para criaturas finitas como nós compreender aquilo que Ele está fazendo. Então, há tantas expressões na Bíblia que, nesse mesmo texto de Samuel, no versículo 11 do capítulo 15, você vai ver que diz assim, quando Deus muda o procedimento com alguém, as pessoas viam que o procedimento de Deus mudou. O profeta usa assim, Deus se arrependeu de Saul ter colocado Saul como rei. No versículo 29, no mesmo capítulo, ele diz, Deus não é um homem para que se arrependa. Então, isso é importante.
não há nenhuma mudança no propósito eterno de Deus quando Ele começa a agir com relação a uma pessoa de maneira diferente, não é? Mas Deus, esse Deus imutável em seu conselho, em que a vontade nunca muda, exatamente por ele nunca mudar, o procedimento dele com gerações, com pessoas, com épocas, mudam. E às vezes palavras humanas são usadas para nós entendermos o que aconteceu, não é? Nós estamos olhando para a vida de Saul, e agora nós estamos vendo a vida de Saul ser algo totalmente oposto àquilo que nós esperávamos. Mas Deus se acomodando, não é, a nossa linguagem. Então, por exemplo, Gênesis 6,6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Então a nossa primeira resposta as Escrituras nunca se contradizem, não é? Números 29:19 diz: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem se arrepende porque ele não sabia o que ia acontecer, como ia acontecer, por que ia acontecer. As coisas acontecem de uma maneira diferente do que nós imaginávamos, e nós, como homens, nos arrependemos. Nós pensamos, eu tomaria outro curso, não é? A gente viu isso em Samuel, 1 Samuel 15:29. A força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então, quando Deus fala de si mesmo, Deus frequentemente acomoda a sua linguagem às nossas capacidades limitadas. Ele descreve a si mesmo como revestido de membros corporais: os olhos de Deus, o braço de Deus, a destra de Deus, a mão de Deus. Os ouvidos de Deus estão atentos, mas Deus não tem ouvido, nem tem mão, nem tem olho. Ele descreve a si mesmo revestido de membros corporais. Ele fala de si mesmo como tendo acordado, como tendo despertado. Por exemplo, assim, no Salmo 78:65, então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com vinho. Ou, às vezes, mais ainda, em Jeremias 7:3 diz, fala que é como se Deus estivesse madrugando, apesar de que nós sabemos que não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Então, quando Deus estabelece uma mudança em seu procedimento para com os homens, às vezes, em poucas passagens na Bíblia, essa linha de conduta que foi alterada e mudada, aparece assim: sim, Deus é imutável em seu conselho. Os dons e vocações de Deus são sem arrependimento, diz Romanos 11:29. Só pode ser assim porque, por exemplo, como Jó 23:13 diz: se ele está contra alguém, quem o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Ou seja, se Deus está contra alguém, quem pode fazer ele mudar? E se Deus está a favor, quem também poderá? Isso que o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui você vê que Jó está falando no sentido oposto. Se ele está contra, quem então vai desviá-lo? Então, mudança e declínio nós vemos em tudo ao nosso redor, mas Deus permanece o mesmo. O propósito de Deus, então, nunca se altera. Jesus seria, o propósito eterno é que ele seria a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E nós falta inúmeras capacidades como criaturas que nos levam a nos arrepender, mas visto que Deus é onisciente, e junto com ser onisciente, ele é onipotente, porque nós podemos ser oniscientes, saber tudo, mas não ter o poder para que esse nosso conhecimento não fosse frustrado de alguma forma. Nunca Deus revê um dos seus decretos. Tudo que Deus decretou é como se já tivesse acontecido, porque aconteceu na sua mente. Jesus morreu antes da fundação do mundo, onde? Na mente de Deus. Quem ia impedir? Ninguém. Então, Hebreus
6,17, o Salmo 33, 11 diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, o propósito, né? Os intentos do seu coração de geração em geração. E Hebreus 6,17 fala sobre a imutabilidade do conselho de Deus, ou seja, de tudo aquilo que ele planejou. E o Filho de Deus não muda, não é? Sendo Deus. Jesus Cristo, Hebreus 13, 8 diz: é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você vê o que me liga a Jonathan Edwards? Você vê como eu não preciso trazer nada do século XVII, nem achar que o século XVII estava menos no maligno do que o século agora. O que faz homens como os reformadores, como os puritanos, como Paulo, como Davi, é esse Deus. Isso nos tira da superficialidade. Acaba com as nossas desculpas. Porque é fácil se eu achasse que a vida dessas pessoas tinha alguma coisa a ver com a época delas, com a cultura delas, com a maneira com que aquela cultura via as coisas, se vestia, a música que eles escutavam, o que eles faziam. Eu posso tentar trazer algumas coisas bobas para cá e posso também usar a desculpa de que, como o meu mundo não é como o deles, é por isso que eu não sou quem eu devia ser. Então, o seu toque ainda possui o antigo poder, não é? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não é maior na vida de Paulo. E aconteceu alguma coisa nos últimos 2000 anos que fez Cristo mudar. Ele não era alegria indizível e cheia de glória para aquelas pessoas que receberam a carta de Pedro, e hoje o mundo ficou tão difícil que ele não pode ser mais. Essa é a desculpa que eu queria. A cultura de Jonathan Edwards não era mais fácil do que a nossa, nem era mais espiritual. Ele não era o que era pela roupa que usava, pela aquela peruca engraçada que as pessoas usavam naquela época. Ainda permanece a verdade que ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Jesus nunca muda. Esse fato é forte consolação para todo o povo de Deus. Ele foi tudo para Paulo, todo o resto perto dele era esterco, então. Ele não mudou. Aqui nós podemos perceber a distância infinita que separa o Criador da criatura mais elevada, mutabilidade e os termos correlatos a isso. Se a criatura não fosse mutável por natureza, não seria criatura, seria Deus. Por natureza nós tendemos para o nada. Como nós viemos do nada. Não só por causa do pecado, não é? Tudo que Deus criou tende para o nada porque nós viemos do nada. Então nada detém a nossa aniquilação exceto a vontade e o poder sustentador de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é porque como essas coisas não têm uma sustentação em si mesmas, elas tendem para o nada, porque elas vieram do nada. Elas foram tiradas do nada pela palavra dele, e a palavra dele tem que sustentá-las, porque nelas mesmas elas voltam para o nada. Nada detém, então, a nossa volta ao nada, não é? Exceto a vontade e o poder sustentador de Deus. Ninguém pode se manter por um momento, não só vivo, mas existindo. Dependemos do Criador para cada vez que nossos pulmões se enchem de ar, cada vez que nos movemos, que existimos. Então, alegremente, a gente concorda com o salmista, quando ele sustenta assim no Salmo 66, 9, que Deus sustenta com vida a nossa alma. Ele sustenta a nossa existência, não nesse mundo, a nossa existência, a existência do cosmo, a existência do universo, a existência dos querubins não pode estar neles mesmos. Então,
como vieram do nada, tendem para o nada, existem pela palavra do poder de Deus, que os criou. Então a compreensão disso deveria fazer com que nos prostrássemos sob o senso da nossa nulidade, na presença daquele em quem nós, como Atos 17, 28 diz, vivemos, nos movemos e existimos. Conscientemente, nossa existência, instante a instante, depende do querer e da palavra dele. Agora, como criaturas caídas, nós não somente somos mutáveis, mas tudo em nós é oposto a Deus. Todas as criaturas são mutáveis, não é? Isso não tem a ver com o pecado. Os querubins estão cada vez conhecendo mais Deus, os anjos, e estão mudando, estão crescendo. Mas nós, como criaturas caídas, não somente somos mutáveis, mas tudo em nós é oposto a Deus. Como tais, nós somos, como Judas 15 diz, estrelas errantes em nós mesmos, fora da nossa órbita. Isaías 57, 20 diz, os ímpios são como um mar agitado, que não podem se aquietar. O mar nunca está quieto, o homem decaído é inconstante. As palavras que Jacó, não é, falou para o seu filho Rúben, não é, quando ele estava profetizando para todos os seus filhos no fim da sua vida, serve para todos nós que somos descendentes de Adão. Ele disse assim para Rúben, você é inconstante como a água. Dessa maneira, não é apenas sinal de vida piedosa, mas também elemento de sabedoria, dar ouvido à injunção, deixai-vos, pois, do homem. Ou seja, não confie em nada, não coloque nenhuma esperança, não coloque nada que você ache realmente que pode dar sentido, perenidade, alegria, paz em alguma coisa que não seja Deus. Não se deve ficar na dependência de nenhum ser humano, de nada no universo. É nesse sentido, por exemplo, que o Salmo diz, não confies em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. O que está dizendo? Às vezes as pessoas usam esses textos para dizer que ele não confia em ninguém. Essa pessoa que não confia em ninguém é cínica. Não é a respeito disso que está dizendo. Ele está dizendo sobre a confiança final das nossas vidas, não pode estar em nada a não ser Deus. Isso não está fluindo do nosso cinismo, está fluindo da nossa visão, da dependência final que nós temos dele. Se eu desobedeço a Deus, eu mereço ser enganado pelas coisas. Muitas pessoas hoje estão arrasadas porque elas foram enganadas. O romance enganou elas, o dinheiro enganou elas, a carreira profissional enganou elas. Elas merecem ser enganadas. Elas acharam que essas coisas iam dar a ela paz, tranquilidade, e elas fizeram isso falando que Deus não podia dar isso. Então, é bem feito que os seres humanos sejam enganados por essas coisas, só para no final estarem vazios, desesperados, não é? Se eu desobedeço a Deus, se eu acho que alguma outra coisa é fonte da minha paz, eu mereço o desespero. Eu mereço ser enganado por aquilo que me prometeu paz, por aquilo que me prometeu segurança. Se eu confiei no dinheiro, eu mereço no final o desespero de que o dinheiro não me deu o que eu esperava. Se eu esperava encontrar equilíbrio e outra coisa, eu mereço que aquilo me engane, aquilo vai me enganar, não é? Vai mentir para mim. E eu não sou digno de pena, no sentido de que eu não sou uma vítima. Eu fiz daquilo meu Deus. Eu mereço que aquilo me decepcione. Pessoas que gostam de você hoje poderão odiá-lo amanhã. A multidão, por exemplo, gritou Hosana, bendito. No outro dia não. Se Jesus tivesse feito, sei lá, da sua força, sua capacidade de obedecer a Deus, sua alegria, o que a multidão gritava, então uma semana depois ele estaria arrasado. Muitas pessoas não têm estabilidade na sua vida espiritual, sempre elas estão falando sobre a igreja, sobre o irmão, sobre o outro, sobre aquilo outro. Essas pessoas merecem estar assim, porque elas, no mínimo, ou estão sendo hipócritas, ou colocaram qualquer esperança em algo que Deus proibiu e disse que falharia.
Imagine, as pessoas gritaram Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Se isso fosse o impulso para Jesus fazer o que ele ia fazer, então uma semana depois, quando aquelas pessoas gritaram crucifica-o, ele estaria sem recursos. Onde está então o sentimento de distância, de diferença entre os cristãos de todos os tempos? Sumiu. Não porque agora, a sensação de distância entre eu e Jonathan Edwards desapareceu. Não porque haja alguma coisa em mim, no século XXI, que se pareça com Jonathan Edwards externamente. Com os reformadores, com os puritanos, foi eliminado. Baseado em quê? Na imutabilidade de Deus. No Deus que não muda. No Deus que permanece o mesmo. No caráter dele. Em quem ele é. Era nele que toda a vida de Jonathan devia estar apoiada. Não era na peruca, na roupa que ele usava, na sua cultura, no vocabulário que usavam naquela época. Trazer essas coisas para cá é só patético. O que nós precisamos é daquele Deus que encheu a mente dele como nós não conhecemos de mais ninguém depois da era apostólica. Nós somos do Deus que encheu o coração de Martinho Lutero de amor pela verdade e destemor pelo mundo. Não precisamos de nada do século XV. Não precisamos falar como Lutero falava no século XV, não precisamos usar as roupas que ele usava, cantar as músicas que ele cantava, usar os instrumentos que ele usava, ter a cultura de como, em que idade o adolescente ia fazer isso e aquilo, enfim, o jovem, o velho, o adulto. Não precisamos de outros séculos. Todas as diferenças são eliminadas pela imutabilidade de Deus. Nada pode ser mais diferente do que a minha infância, do que a de Davi, que enfrentou o leão, enfrentou o urso. Não é? Ainda adolescente, estava lá, matou um gigante, cortou a cabeça dele. Era um mundo assustador, se eu for olhar o mundo que eu cresci. Não é? Davi saiu e matou 200 filisteus. É assustador. Certamente isso não é o que me aproxima de Davi. O que me aproxima de Davi é a imutabilidade de Deus, a amizade com Ele, a confiança em suas palavras, a vida pela fé nesse Deus imutável. Então, sustenta José no Egito. Que cultura estranha, que coisa diferente. Não tem nada a ver comigo. Mas sustenta Daniel na Babilônia. Sustenta Moisés como um príncipe do Egito, dizer: eu considero isso como nada. Eu prefiro sofrer com o povo de Deus. A fé que fez, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício aceitável. Por quê? Abel não ofereceu por acaso algo que Deus aceitou, porque foi pela fé. A fé sempre é a resposta àquilo que Deus revelou de si mesmo. Deus revelou como ele queria o culto, e então Abel fez o que Deus fez, o que Deus ordenou pela fé. Então, eu e Abel estamos a uma distância inimaginável, mas a distância foi eliminada, baseada na imutabilidade divina, na comunhão e amizade com Ele, na confiança em suas palavras, na vida pela fé. Pela fé, Noé fez algo, Abel fez outra coisa, e todos esses homens em épocas diferentes. A permanência nas promessas de Deus são essencialmente as mesmas verdades para nós hoje, como foram para os cristãos no século XVII, no século XVI, no século XV, nos tempos bíblicos. Esse pensamento nos traz conforto à medida que enfrentamos as perplexidades do nosso dia, da nossa cultura, da nossa geração, no meio de tantas mudanças e incertezas. Tudo está mudando. Nós nunca vamos ter o século XVII de novo, e nunca vamos ter o século XV de novo, e nem queremos. Tudo está mudando. Deus não mudou. Esse mundo está cheio de incerteza. Você vai acreditar na última teoria
humanista sobre a alma, só para amanhã você tem que comprar outro livro dizendo outra coisa. O problema será seu, não é? Mas o Deus que Davi disse, minha alma descansa em ti, então esse Deus não mudou. É isso e não o tempo de Davi que me liga a ele. Deus e seu Cristo permanecem o mesmo, poderoso para salvar. Quando Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu estou pronto a pregar em Roma, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, então, ainda é verdade. E é isso que me aproxima de Paulo, mais do que qualquer outra coisa poderia me aproximar, mesmo eu não tendo nada do século I e nem precisando, não é? Mas esse pensamento vai trazer para nós um desafio penetrante. E é por isso que as pessoas preferem as coisas superficiais. Quando olham para vidas como o de Jonathan Edwards, de Lutero, dos puritanos, se apegam a como eles viveram, como eles se vestiam, como eles comeram, que instrumento eles tocaram, ou o seu mundo, a sua cultura, porque esse é o desafio para nós. Se o nosso Deus é o mesmo Deus dos cristãos no século I, no século XV, no século XVI, no século XVIII, de Jonathan Edwards, dos reformadores, dos puritanos, dos escritores bíblicos, se Deus é o mesmo, como nós podemos justificar nossa satisfação com uma experiência menor do que a deles com Deus, com a verdade de Deus? O que você vai alegar? O que eu vou alegar? Que eu não sou como Jonathan Edwards porque a minha cultura é diferente? Que eu não me deleito em Deus por causa de alguma dessas bobagens? Isso acaba com todas as desculpas. Como nós podemos justificar nossa frieza? Perto de Paulo, nós vamos nos basear que ele viveu no século I e que nós vivemos no século XXI e isso fez a diferença? Se o Deus do século I é exatamente o mesmo hoje, se seu Cristo é o mesmo, quando nós nos ligamos àquilo que é fundamental, todas as desculpas se vão, todas as bobagens. Nós paramos de querer trazer o século XVII para cá, ou o século XV, ou o século I. Nós temos o Deus de todos os tempos agora. Nossos corações não amam, não tem uma alegria indizível e cheia de glória. Isso não tem nada a ver com o nosso século, nem com os problemas, nem com essa geração muito agitada, muitas coisas acontecendo. Bobagens, bobagens. Se o nosso Deus é o mesmo de José no Egito, então, aquilo que ele disse, como eu faria tamanha maldade contra Deus? Não há nenhuma desculpa para não estarmos experimentando a mesma coisa que Jonathan Edwards, mas não por causa das roupas, da música, da cultura do século XVIII. Não há desculpa porque Deus é o mesmo, porque o Evangelho é o mesmo, porque Cristo é o mesmo, e a paixão no nosso coração deve ser a mesma de Paulo. Justificar uma conduta inferior a Paulo por causa da nossa geração é ridículo. Um amor a Deus, justificar o nosso não apego à palavra, a nos deleitarmos em Deus, como Jonathan Edwards, baseado no século XVII ou no século XXI, é ridículo. Usar as últimas teorias do humanismo secular para nos justificarmos por não termos alegria nem paz, não vai nos ajudar. Deus não mudou. Cristo não mudou, ele disse, vinde a mim, encontrareis descanso para as vossas almas, no século XVII, no século XV, no século V, não porque a cultura vai ser de uma forma, mas porque nós fomos a Ele. Se Deus é o mesmo, esta é uma questão para todos nós, e nenhum de nós vai poder sofismar a respeito disso.
E é hora de nós realmente sermos homens como foi Jonathan Edwards, como foi Spurgeon na sua época, como foi Lutero, mas isso não tem nada a ver com a cultura deles, em como eles cantavam, se vestiam, comiam, como a sociedade se organizava. Tem a ver. Nós conhecemos o mesmo Deus, nós amamos o mesmo Deus, nos deleitamos no mesmo Deus. A palavra desse Deus é a nossa comida e a nossa bebida. Se for, o tempo não faz a menor diferença. Cada Deus colocou no século que Ele quis. E cada século, em cada tempo, você pode voltar a lugares onde nem tinha sido feita a revelação do Velho Testamento ainda. Nos tempos de Jó, Deus tinha sempre o seu povo escolhido, separado, como Jó. E assim somos nós. O que faz a diferença não é o mundo totalmente distante de Jó para mim. É que o Deus de Jó é o meu Deus. E Ele não muda. Eu não preciso buscar nada na cultura de Jó. Eu e Jó precisamos ter o mesmo Deus, a mesma paixão, o mesmo deleite. Eu e Jonathan Edwards, eu e Lutero, eu e Paulo. E é só isso que nós precisamos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei